Simone, vou passar a palavra para você. Você se apresenta aí, tá bom? Então, eu tenho um problema sério com a internet, porque eu moro num sítio e a internet aqui é via satélite, nem sempre pega muito bem. Então, eu vou deixar meu vídeo desligado para que a gente não tenha problema, tá? Meu nome é Simone Vieira, eu sou pesquisadora do NEPAM, da Unicamp, e eu trabalho com funcionamento de ecossistemas. Eu sou engenheira agrônoma e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre eu vou fazer uma breve introdução sobre a questão das mudanças climáticas e sobre essa incerteza que se tem se ela realmente está acontecendo ou não está acontecendo, tá? Então eu vou falar um pouco hoje sobre o mito da incerteza, né? E como é que a questão das mudanças climáticas começam. Tá Tá. aparecendo um rapaz com o pai falando que o clima tá louco. Isso, Sim. Isso, então. sim. Sim, o clima tá louco. Então, o que eu vou falar com vocês hoje? Isso aí estava lá na página da disciplina. Eu vou falar um pouco sobre como é que a atmosfera do planeta vai se desenvolver até chegar no Holoceno, um pouco sobre a Revolução Industrial, os primeiros trabalhos sobre efeito estufa, a primeira iniciativa brasileira de sequestro de carbono, a Revolução Verde e qual foi o papel que ela teve para amplificar ainda mais essa questão das mudanças climáticas. Mas, assim, a gente tem certeza que esse CO2 que está na atmosfera ele foi causado por ação humana? E vou fazer uma breve introdução sobre os feedbacks clima-vegetação, porque os meus colegas depois vão falar mais sobre isso. Então, como é que essa atmosfera que nós temos hoje ela se desenvolve? Então, quando começa o desenvolvimento do planeta, a primeira atmosfera que nós tínhamos era uma atmosfera que tinha gases inertes que eles provinham dessa formação inicial que o planeta tinha. E praticamente eles foram eliminados pela presença da luz, né? Então, quando a energia que vem do Sol atinge essa primeira atmosfera, esses gases inertes foram sendo eliminados e foram sendo transformados em outros tipos de gases. Depois nós tivemos uma segunda atmosfera que ela era muito rica. Então, no primeiro momento é com esses gases da formação do planeta, num segundo momento ela é formada por gases vulcânicos e num terceiro momento é a atmosfera que a gente tem atualmente, que ela foi modificada pela presença da vida e ela continua sendo modificada pela presença da vida, né? Só lembrando que a partir do momento que a gente começa a ter organismos fotossintetizantes, a gente passa a ter uma atmosfera oxidativa. Se a gente observar a concentração dos principais gases que nós temos em alguns dos vulcões que ainda estão em atividade na Terra, então a gente percebe quão diferente são as concentrações desses gases provenientes dos vulcões do gás que a gente tem na atmosfera agora, tá? O que nós temos na nossa atmosfera? Então, acho que todo mundo sabe um pouco, ou lembra disso, né? A gente tem 78% de N2, né, de nitrogênio na forma de N2, quase 21% de oxigênio, e o resto, a gente tem 1%, nem 1% de argônio, e o resto são outros gases, que eles respondem por 0,04% daquilo que tem na atmosfera. E o principal deles é o gás carbônico, né? Que há uns 20, 30 anos atrás representava 0,035%, mas que hoje representa 0,038%, porque a gente já teve um aumento desse gás na atmosfera. Ainda a gente tem na atmosfera aerosóis, que são essas partículas bem pequenininhas, que podem ser líquidas ou sólidas, como, por exemplo, pólen, as fuligens, sais, enfim, e emissões vulcânicas também. Então,
Mas o que é o clima? Eu sei que a Ana falou um pouco disso na aula passada. Então, o clima, ele é o tempo meteorológico médio. Então, e a diferença entre clima e tempo é o quê? O clima é aquilo que a gente espera e, e tempo é aquilo que a gente tem. E aí o clima é formado do quê? Desse tempo que a gente tem todos os dias, é da média disso que acontece. Então, cada ano muda, ou ao longo do ano muda, né? Muda a temperatura, muda a precipitação, mas a gente espera que em janeiro, na nossa região, por exemplo, a gente vai ter temperaturas altas e muita chuva. E não esperamos ter temperaturas altas e muita chuva em junho, julho, né? Porque esse é o comportamento climático que nós temos para a nossa região. E esse estado da atmosfera, ele é definido por 5 variáveis, né, que permitem que a gente tenha esse clima, que é a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, a quantidade de nuvens que vão dar nebulosidade e a velocidade e direção do vento. As mudanças climáticas, o que elas são? Elas são uma mudança no estado do clima, que vai persistir por um período estendido de tempo e que pode ser identificada na média ou na variabilidade das propriedades. Não precisa ser na média, porque às vezes eu posso continuar tendo uma temperatura média X qualquer, mas que eu vá ter extremos de temperatura acontecendo naquele sistema. Então, uma mudança do clima não é só mudar quanto chove, mas como a chuva se distribui ao longo do ano, tá? E a partir de 1850, a gente passa a ter observações instrumentais que aumenta a nossa previsibilidade desse clima, tá? Mas quem é que determina o clima do planeta? Ou como é que ele vai mudar? Então, a gente tem forçantes que são forçantes externas, e eu vou falar muito rápido disso, não é a minha especialidade, tá? Eu tive que estudar um monte para trazer isso para vocês. E nós temos as forçantes internas, que são as que eu vou me ater, tá bom? As forçantes externas, nós temos essas variações de Milankovitch, que algumas pessoas já devem ter ouvido, que são variações do clima que estão relacionadas com a órbita terrestre. E elas são de 3 tipos, que são a precessão, que é como é que a Terra vai girando em relação a uma determinada inclinação, a inclinação em si e a excentricidade com que a Terra vai girar em torno do Sol. E cada uma desses ciclos, eles têm diferentes tempos de retorno. Ou seja, então, essa inclinação axial da Terra, ela pode variar de 22,5 a 24,5. Então, mas ela vai fazer essa mudança nesse eixo com uma com um determinado período de tempo, tá? Então, que são esses ciclos que aparecem nesse gráfico abaixo, que é a da precessão, da inclinação e da excentricidade. Mas vocês estão vendo que tem a Terra e tem o Sol. E eu tenho essa excentricidade. Isso ela vai mudando ao longo do tempo, tá? Fazendo com que a Terra esteja mais próxima ou mais afastada do Sol e como consequência que você tenha uma quantidade de energia chegando na superfície terrestre numa quantidade maior ou menor. A outra forçante é a atividade solar, e eu tenho também ciclos dessa atividade solar, que são de mais ou menos 11 anos, que estão diretamente ligados com essa quantidade de energia que vai chegar na superfície terrestre. É uma pena que vocês não vão ver, mas isso aqui é uma imagem da superfície do Sol e dessas tempestades solares que estão acontecendo
constantemente no Sol. Essa aqui é uma outra imagem do Sol. E uma outra forçante externa são as colisões com meteoros, né? Que eles têm um impacto que causa grandes mudanças no clima, porque você muda eixo, você muda a quantidade de partículas em suspensão, e, enfim, e aí você tem mudanças importantes para o clima. E nós temos forçantes que são internas do planeta, que são a deriva continental, atividades vulcânicas, a química da atmosfera e a troca de calor entre a atmosfera e o oceano. Eu vou falar brevemente sobre atividade vulcânica e um pouco sobre química atmosférica. Então, esse é o balanço radiativo. Então, a gente tem uma determinada quantidade. Não vamos ficar preocupados com números, tá? A gente tem uma determinada quantidade de energia do Sol que chega na atmosfera do planeta. Então, o que acontece? Então, vamos focar na quantidade de energia que está chegando, né? Então, a gente tem uma quantidade de energia que chega, parte dela vai interagir com a atmosfera, mas não vai ter nenhum significado para a questão da temperatura, e ela já vai ser perdida para a estratosfera. Mas, quando eu tenho gases na atmosfera, o que vai acontecer? Pode passar para o próximo. Eu tenho parte dessa energia vai ficar retida no planeta, porque ela vai interagir com essas moléculas que estão na atmosfera do planeta e vai fazer com que eu tenha parte dessa energia retida. E isso faz com que eu tenha no planeta a temperatura que eu tenho. E isso se dá o nome de forçante radiativa, que é toda mudança no balanço radioativo médio no topo da atmosfera. Pode passar para o próximo. Essa forçante radiativa, ela pode ter tanto um papel negativo, ou seja, diminuindo a temperatura da superfície da Terra, quanto positivo, aumentando. E como exemplo de negativo, a gente pode falar da atividade vulcânica. Próximo. Então, quando eu tenho atividade vulcânica, eu tenho uma quantidade grande de partículas sendo lançadas para a atmosfera, e essas partículas vão interagir com a energia que chega do Sol, e essa energia, então, não vai ficar retida, ela vai ser refletida, e eu tenho uma diminuição da entrada da quantidade de energia na atmosfera do planeta. Próxima. Ou eu tenho forçantes radioativas que podem aumentar, que são essas positivas, que vão aumentar a temperatura do planeta. E as principais são a erupção solar, que a gente já falou, né? Então, se eu tenho muita atividade solar, chega muita energia aqui, e eu vou ter uma forçante radiativa positiva. E, principalmente, os gases de efeito estufa. Próximo. Esse quadro, ele é um resumo que foi apresentado no último relatório do IPCC, onde eu tenho as forçantes radioativas, tanto positivas quanto negativas, antropogênicas e naturais, tá? Se vocês observarem, nós temos o CO2 e os outros gases de efeito estufa, como o metano e os gases de nitrogênio, são as principais forçantes antropogênicas para esse aumento de energia que vai ficar retido no planeta. E a gente tem forçantes que são negativas, né? Como mudança do uso da terra, que vai aumentar o albedo, e os aerosóis, que fazem com que essa energia, então, interaja com essas partículas e acabe nem entrando para a atmosfera.
Mas vamos pensar quem foram os primeiros que pensaram sobre isso. Então, pode passar para o próximo, Gabriela. Então, um dos primeiros cientistas a tratar disso foi o John Tyndall. O John Tyndall é um físico britânico e pode passar para a próxima. Esse físico foi a pessoa que pela primeira vez identificou o que levava o céu a ser azul durante o dia e no final da tarde ter aquele aspecto avermelhado. Próxima. E principalmente, pode passar para o próximo. E principalmente, ele estabeleceu as propriedades do CO2 e do vapor d'água como gases de efeito estufa, tá? Então, era um pesquisador que estudava a atmosfera e as moléculas que estavam presentes na atmosfera, então, isso foi antes de 1900. Então, ele estabeleceu, foi a primeira pessoa a estabelecer isso, CO2 e vapor d'água são gases de efeito estufa. Próxima. Aí nós temos o Arrhenius. O Arrhenius vocês todos conhecem, e provavelmente vocês conhecem por conta dos trabalhos que ele fez, mostrando que você podia ter dissociação das moléculas, formando íons, e que daí esses íons seriam capazes de transmitir energia em soluções aquosas. Então, a gente estudou isso, vocês devem ter visto isso no colegial, enfim. Mas, passa para a próxima. Mas, principalmente, ele foi a pessoa que ele propôs, na verdade, né, que se você dobrasse a concentração de CO2, você podia aumentar a temperatura da atmosfera entre 1,5 e 4,5 graus Celsius. E isso ele falou isso no início do século passado. Então, a gente já sabe há mais de 100 anos que se eu dobrar a concentração de CO2, eu aumento a temperatura entre 1,5 e 4,5 graus. E se a gente observar todos os modelos e tudo mais, eles têm visto exatamente isso. A gente está falando, olha, dobrando o CO2, eu vou aumentar 4 graus. Ou seja, o Arrhenius já estava dizendo isso. Passa para mim, Gabriela. Então, Mais um. mais um. Então, no início do século XX, os cientistas já tinham identificado isso, que o CO2 mudando, eu mudo a temperatura também. Aí, perto dos anos 30, esse pesquisador, o Callendar, ele, na verdade, ele era um engenheiro, mas era um engenheiro que tinha uma predileção por colecionar coisas, e ele era muito observador, e ele começou a notar a temperatura que saía no jornal, a temperatura lá da cidade dele, e ele começou a pedir para outros colegas também anotarem e mandarem para ele essas informações. Passa para o próximo. E aí ele publicou um artigo em 1938, mostrando que se eu tinha eu tinha um aumento de CO2 que estava sendo medido, e ele estava conseguindo perceber esse aumento de CO2, e que esse aumento de CO2 estava relacionado com um aumento na temperatura, que ele estava conseguindo também acompanhar essa medida. Vocês estão vendo o gráfico? Gabriela, acho que tem que passar mais 2 slides. Eu estou no gráfico aqui. Vocês estão... Simone? Sim. Tá, então tá ótimo. Eu já estou no gráfico. Esse é o gráfico.
Simone, você Oi, está vocês aí? estão me ouvindo? Tô. É, não Então, estávamos. Depois do gráfico a gente não viu mais nada. tá. Então, o que ele identificou, né, com isso? Que essa produção artificial de CO2, que é uma produção proveniente de atividade humana, estava aumentando na atmosfera e estava levando a um aumento das temperaturas também. Próximo. Em termos de preocupação com a questão do CO2, também não é nova, tá? Isso aí é a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pode passar para o próximo, só para vocês verem uma imagem bonita, e depois a gente já vai para o próximo, Gabriela. Que é o decreto que foi publicado em 29 de setembro de 1851. Nessa época, vocês se lembram, a gente tinha, o Rio de Janeiro ainda era a sede do governo, né? E lá tinha uma junta de higiene pública. E eles publicaram esse decreto em conformidade, dizendo que uma parte da floresta passa para o próximo. Que eles Eu passei, recomendavam que Simone. todo o terreno que estava acima da captação da carga, eles deveriam ser adquiridos para o domínio público para manter ou reestabelecer a cobertura vegetal. E o que eles usaram como justificativa para isso? Eles falavam que manter uma vegetação nessa região seria essencial para dar conta da insalubridade proveniente das emissões de carbono que estavam acontecendo, e eles fizeram uma projeção que se eu tinha uma emissão de 83 quilos de carbono por ano por pessoa, que a população do Rio de Janeiro estimada, projetada, seria de 300 mil habitantes, ou seja, que eu estaria emitindo 25 mil toneladas de carbono por ano, e que, e mais a respiração animal e todas as outras, que eu precisaria plantar floresta para que essa floresta pudesse absorver esse carbono, porque um aumento de carbono na atmosfera seria insalubre, ou seja, teria prejuízos para a saúde humana. Tá? Próxima. Mas, assim, a presença do homem mudando o ambiente, ela começa muito antes, né? Então, há 10 mil anos, quando os homens passam de coletores e caçadores e começam a praticar a agricultura, a gente tem uma mudança muito importante em todos os ciclos biogeoquímicos e com impactos em todas as relações existentes, tá? Próximo. Nessa figura, vocês veem, na parte de baixo, tem a população mundial em bilhões de pessoas. Na parte de cima tem os anos, de 10 mil anos atrás, quando esse homem passa a ser agricultor, né? Começa a praticar a agricultura. Então, eu tenho, num primeiro momento, essa agricultura primitiva. Depois eu passo a mais ou menos 8 mil anos, eu tenho a primeira revolução agrícola, que é quando o homem começa a domesticar as principais espécies que a gente utiliza até hoje, como o trigo, por exemplo. Há 2.500 anos atrás, eu tenho o que nós chamávamos de agricultura histórica, né? Onde eu já tenho práticas agrícolas bem estabelecidas e que são seguidas por essa agricultura feudal que dura de 500 antes de Cristo até
mais ou menos 1.800, tá? Quando eu tenho uma mudança importante na, na ciência, né? A gente tem um renascimento da ciência nesse período, a Revolução Industrial, e aí eu tenho uma agricultura que passa a ser essa agricultura científica, em que eu tenho grandes melhorias nas práticas de manejo agrícola, que culminam com a Revolução Verde que acontece na década de 60. E a gente tem um evento muito importante que acontece entre 1930 e 1950, que é, até esse momento, ou seja, até eu ter 2 bilhões de pessoas no mundo, toda a alimentação humana e toda a alimentação de qualquer ser vivo do planeta, ele é baseado num nitrogênio que é fixado por fixação biológica, basicamente. A partir desse momento, nós temos um evento que foi descoberto pelo Haber e colocado em prática pelo Bosch, que era um industrial, e daí esse processo é conhecido como processo de Haber-Bosch, em que eu tenho uma fixação desse nitrogênio para uma forma reativa desse N2 que está na atmosfera, através do uso de energia. Então, eu pego o N2, que é um gás que não é reativo, que está aqui, né? Eu falei, olha, nós temos 78% da nossa atmosfera é composta desse gás, mas a gente não percebe esse gás, porque ele não é reativo. Quem fazia ele se tornar reativo eram os organismos, as bactérias fixadoras de nitrogênio. A partir desse momento, que é mais principalmente a partir de 1960, eu tenho um processo industrial que transforma esse nitrogênio na forma de N2 num nitrogênio reativo, em amônia e ureia para usar na fertilização. E aí, se vocês, óbvio que isso tudo está ligado com uma série de mudanças que a gente tem na sociedade, com melhorias sanitárias. Nós tivemos 2 guerras que terminam na década de 40 para 50, e aí eu tenho, se vocês observarem, um aumento muito importante da população mundial. Próximo. E aí, vocês vão ver com mais clareza, a gente teve a população mundial se mantendo até 1950 só com fixação biológica de nitrogênio. E aí você tem um aumento muito grande da população, óbvio, mais uma vez, não é só por conta de eu ter nitrogênio fácil para adubação, mas a produção agrícola aumentou enormemente, então a disponibilidade de alimento aumenta de uma forma muito importante a partir desse momento. Próxima. Depois da Revolução Industrial e da Revolução Verde, então, esses gráficos vão mostrar para a gente o que aconteceu. Então, a população mundial aumenta, o PIB aumenta muito, o uso de fertilizantes tem um aumento exponencial. Isso tudo está ligado com o aumento de CO2 na atmosfera e de outros gases de efeito estufa, porque se eu estou colocando um nitrogênio reativo em grandes quantidades, eu vou estar liberando ele também para a atmosfera na forma de N2, mas na forma também de gás reativo, que é um importante gás de efeito estufa. Isso tudo está ligado com aumento de temperatura, também está ligado com grandes enchentes que não são só decorrentes disso, mas também da mudança que nós estamos fazendo no uso da terra. E está isso tudo ligado à extinção de espécies e exploração pesqueira. Próximo. Então, a cada hora, nós temos 4 milhões de toneladas de CO2 sendo emitidas para a atmosfera. Próximo. A gente tem 1,7 milhões de quilos de nitrogênio adicionados ao solo. Próxima.
1.500 hectares de floresta cortados a cada... Isso tudo que eu estou falando é a cada hora, tá? Próximo. 10 mil novas pessoas que estão nascendo a cada hora. E 3 espécies são extintas a cada hora. Mas isso é pouco? É pouco, mas é 1000 vezes mais rápido do que a taxa natural, tá? Próximo. Então, se vocês observarem, a gente tem a concentração de CO2 nos últimos 400 mil anos. Ele variou, né? Então, eu tive momentos em que eu tinha 180 partes por milhão de CO2 na atmosfera, até momentos em que eu tive quase 300 partes por milhão. Mas a gente está com 400 partes por milhão agora. Tá? Próxima. E será que isso está ligado com a temperatura do planeta? Então, nessa figura, a gente tem 500 milhões de anos passados, como é que a temperatura do planeta variou, né? Então, a gente teve momentos muito quentes e momentos em que eu tive variamentos, né? Principalmente mais recentes, né? E até que eu chego aqui no Holoceno, e se vocês observarem o Holoceno, a variação da temperatura é muito pequena. Então, ela oscila, mas ela oscila muito pouco. Então, eu tenho diferença, assim, de, digamos, 2 graus, 2,5 graus para mais ou para menos, tá? Ao longo do Holoceno. Isso é super importante para todas as relações biológicas que se estabeleceram nos últimos 10 mil anos, né? Porque eu tenho uma atmosfera mais constante, com uma temperatura mais constante, tá? E próxima. E se vocês observarem a relação entre essas duas coisas, né, entre CO2 e temperatura, eles são bastante correlacionados, tá? Próxima. Então, a gente tem... Mas será que, então, esse CO2 que está sendo emitido, nós estamos emitindo ou é um processo natural do planeta? Então, nesse gráfico, a gente tem na linha de cima a quantidade de CO2 na atmosfera e na linha de baixo a quantidade de CO2 que é emitido por atividade humana. E a quantidade que nós emitimos de CO2 para a atmosfera é uma coisa que a gente sabe muito bem quanto é. Por quê? Porque isso é registrado, a gente sabe quanto combustível fóssil está sendo extraído e está sendo comercializado. Então, a gente sabe quanto CO2 está sendo emitido por atividade humana, não só de queima de combustível fóssil, mas também por mudança de uso da terra. E a gente percebe que elas têm uma relação, né? Próximo. Uma outra coisa que nos faz ter certeza que esse aumento na concentração de CO2 na atmosfera é decorrente da atividade humana, é que eu estou tendo uma diminuição na concentração de oxigênio. E por que isso está acontecendo? Pode passar para a próxima, Gabriela. Isso está acontecendo porque o processo de fotossíntese, eu tenho o CO2 mais água formando um açúcar, que ele tem um carbono para um oxigênio, tá? Então, quando eu tenho esse processo de fotossíntese, esse CO2, esse carbono que está ligado com o oxigênio, é um carbono para 2 oxigênios, e aí eu formo essa molécula de açúcar. Quando eu queimo combustível fóssil, eu estou queimando o quê? Eu estou queimando uma matéria orgânica, que é basicamente uma fórmula como essa.
um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. No processo de queima, e a gente sabe muito bem, você precisa de oxigênio para queimar. Por quê? Para poder transformar essa molécula que tem um carbono para um oxigênio para uma molécula que vai ter 2 oxigênios. E o que a gente pode perceber, o que a gente viu naquele slide anterior, é que eu estou tendo sim uma diminuição desse oxigênio. Por quê? Porque esse oxigênio ele está se ligando a esse carbono que está sendo queimado e virando o CO2, tá? Próximo. Uma outra coisa importante também é relacionada com isótopos, tá? E pode passar para o próximo, Gabriela, porque daí eu vou explicar tudo de uma vez. Então, eu sei que está pequenininho, mas dá para vocês verem que eu tenho um aumento de CO2, uma diminuição de oxigênio na atmosfera e eu tenho uma diminuição desse delta carbono 13 na atmosfera. O que seria esse delta? É o seguinte, quando a planta... Nós temos 3 tipos de isótopos de carbono, o 12, o 13 e o 14. Quando a planta está fazendo fotossíntese, ela discrimina o carbono 13, que é mais pesado. Ou seja, durante o processo de fotossíntese, nós temos 98,8% de carbono 12 na atmosfera, 1% de carbono 13, um pouquinho mais ou menos, e quase nada de 14. Na hora que a planta vai absorver, em vez de você observar na planta 98,8 de 12, aumenta essa porcentagem, porque ela prefere fixar o 12 do que o 13, que é mais pesado, tá? Ou do que o 14, que é mais pesado. Então, mas quando eu queimo combustível fóssil, que basicamente foi formado a partir de plantas de plantas que fizeram essa discriminação, o que eu estou fazendo é colocando um monte de carbono, mais carbono 12, do que carbono 13 de volta para a atmosfera. Então, eu estou diluindo ainda mais. Essa relação, que era 98,8, começa a ser 90, quase 99, 99 e tanto. Por quê? Porque esse carbono 12 estava preso nessa matéria orgânica fóssil e agora está sendo liberado para a atmosfera. Próximo. Outra forma é através de carbono 14. Então, o carbono 14, pode passar para a próxima, Gabriela. Uma que tem uma árvorezinha. Então, o carbono 14 é um carbono radiativo que é formado constantemente na atmosfera pela interação dos raios cósmicos com nêutrons, que transformam esses nêutrons em nêutrons térmicos, que são nêutrons com muita energia, que quando esse nêutron colide com o nitrogênio, ele é como se ele empurrasse um próton para fora do núcleo do átomo. Então, o átomo perde um próton, e aí quando ele perde esse próton, ele vira carbono. Mas ele vira um carbono, que é esse chamado carbono 14, que ele tem, em vez de ter 6 nêutrons e 6 prótons, ele vai ter 8 prótons. 8 nêutrons, não 8 prótons. 8 nêutrons. Ou seja, o núcleo fica muito desbalanceado. E aí, num determinado momento, por conta dessa instabilidade, ele emite uma partícula beta negativa e ele volta a ser nitrogênio. E a gente pode rastrear isso. Por quê? Porque está formando toda hora o carbono 14. Esse carbono 14 vai ser absorvido pela planta. E vai ser absorvido pelos animais, enfim. E essa instabilidade que tem no núcleo desse carbono 14, que ele vai decair, né? Que ele vai emitir essa radiação
e voltar a ser nitrogênio, demora para. Ele tem uma meia-vida, ou seja, 50% de um lote de carbono 14. Vamos supor que eu tinha 100 átomos de carbono 14. 50 átomos dele viram nitrogênio, mais ou menos demora 5.730 anos. Então, se vocês forem fazendo isso, mais 5.700 anos, mais 5.000, o que vai acontecer é que o material fóssil, o combustível fóssil que a gente está usando é um combustível fóssil que não tem mais carbono 14. Todo o carbono 14 que tinha já se transformou em nitrogênio. Próxima. Pode passar duas, tá? E isso foi observado nesse trabalho de 1983, que eu deveria ter um valor de carbono 14 na atmosfera que fosse constante. Mas o que a gente tem observado é que ele está se diluindo. Por quê? Porque eu tô formando carbono 14 constantemente, mas eu estou adicionando um monte de carbono novo na atmosfera que não tem carbono 14 mais, só tem 12 e 13. E menos 13 ainda, como eu já falei. Então, você consegue traçar que realmente está sendo diluído. E está sendo diluído por um material que não tem carbono 14, tá? Passa mais duas, por favor. E aí, essa pirâmide, onde que o carbono está armazenado? Então, a gente tem o menor compartimento é a atmosfera. Aí depois a gente tem um compartimento muito grande, que é essa biomassa viva. Um outro compartimento, que é o carbono que está no solo, depois os carbonos o carbono que está dissolvido, quer dizer, dissolvido na água, na água que está no solo, nos rios. Aí eu tenho um compartimento grande de carbono no solo, nos oceanos, tal, e o carbono que está nos combustíveis fósseis. E por que que eu estou mostrando, Gabriela? São duas para baixo. Essa foto aqui da Amazônia, não? Ah, não, para mim não veio. Ah, eu estava no Não, slide então, que tinha uma espécie de pirâmide com a distribuição de carbono. isso, é a pirâmide. Então, Era a agora eu pirâmide. quero que você passe a próxima. Tá. Tá, Então, desculpa. no, É que no para mim não controle sobre os mudou, tá? processos. Tá, tudo bem. Controle sobre os processos ecossistêmicos. Isso. E por isso, agora, então, a gente vai entrar nos feedbacks, que eu vou ser muito rápida para falar. O que que acontece? Então, a gente tem a atmosfera sendo o menor compartimento de CO2, né? E a gente está mexendo em todos os outros compartimentos e liberando esse CO2 para a atmosfera, ou seja, a gente está fazendo uma mudança muito importante no planeta, tá? E como é que a vegetação entra nisso tudo? Então, a vegetação ela é definida pelo clima, né? Então, eu não consigo ter uma floresta tropical num lugar que não chova ou que não tenha temperatura alta. E não consigo ter uma tundra se eu tiver uma temperatura alta, né? Então, o clima é o principal fator de estado que determina o tipo de vegetação que eu vou ter. E depois eu tenho controles interativos, que são esses recursos que estão disponíveis, que tipo de planta eu tenho num determinado local, e o microclima. Isso define os processos. Define o quê? Define quanto de biomassa eu vou ter, como é que a minha planta vai crescer, quanto que ela vai produzir de serapilheira, quanto que eu vou ter de energia disponível para o próximo elo da cadeia. Então, quanto de alimento vai estar disponível para o próximo elo. Mas esses controles interativos, eles também são definidos pelo processo ecossistêmico. Então, o microclima, ele determina o processo, mas ele também é definido pelo processo. E isso se chama feedback.
Então, pode passar para a próxima. E eu vou dar alguns exemplos muito rápidos de feedback. Então, aqui nós temos a floresta amazônica. Como é que ela influencia no clima? Ela influencia no clima do planeta de 3 formas. Uma delas é pelo processamento da água. Então, chove, ela absorve água, ela evapotranspira, e essa água pode formar nuvens que vão atingir uma outra parte da floresta, né? Porque as massas de ar não ficam paradas, né? A Terra, vocês lembram que a Terra, por conta até do processo de rotação da Terra, eu tenho as massas de ar se locomovendo pelo planeta, não só por isso, né? Por conta de pressão atmosférica, por conta de temperatura, enfim. Mas então a primeira é fazendo esse bombeamento da água e voltando a água para a atmosfera. Nesse processo, eu tenho uma quantidade de energia que está sendo utilizada para manter esse processo. Então, isso também é um papel que essas florestas têm. O outro papel é produção de compostos orgânicos voláteis, presença de esporos de fungos que vão fazer com que esse vapor d'água que ela liberou pela evapotranspiração formem os núcleos de condensação de nuvens. Ou seja, a própria floresta produz compostos que vão auxiliar na formação das nuvens. E senão eu tenho um vapor d'água, né? Se a gente estiver numa sauna, eu estou cheia de vapor d'água, mas eu não vou formar nuvem. Para formar nuvem, eu preciso desses núcleos de condensação, que são moléculas que vão atrair a molécula de água, e a molécula de água, quando como ela é polar, ela acaba puxando as outras, né? Atraindo outras e formando as nuvens. Próxima. Quando eu queimo essa floresta, o que eu estou fazendo é liberando uma quantidade grande de aerosóis para a atmosfera que, além de refletir a energia, né? Então, vai interferir nesse balanço, elas são péssimas para a formação das nuvens, tá? Próxima. Já estou nos aerossóis. Oi. Isso, pode passar para a próxima que eu não vou falar deles, que eu já falei. E aí, essa formação de nuvens, né, vai fazer com que eu tenha o que tem sido estudado bastante hoje em dia, que são esses rios voadores, que são provenientes desse vapor d'água que foi formado pela floresta, né, a própria floresta evapotranspirou, formou vapor d'água, também produziu compostos orgânicos voláteis que formaram núcleos de condensação, formaram nuvens, e essas nuvens vão caminhando e vão chover aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tá? Então, esses são alguns dos feedbacks que eu queria trazer, porque os meus colegas vão falar de outros depois. E aí eu acabo com essa charge que saiu já há bastante tempo atrás, né, 30 anos atrás, de um cara com um carrão que gasta um monte de combustível fóssil falando para uma pessoa que está cortando uma árvore com o seu burrinho, falando assim, amigo, não faça isso porque nós precisamos dessa árvore para nos proteger do efeito estufa. Você pôs nesse, Gabriela? É o último slide. Sim. E aí eu acabo. Sim, está nesse. E fico à disposição de vocês. Obrigada. Simone, e antes disso, obrigada. só queria pedir desculpas por toda essa confusão por conta da minha internet, tá? Não, tudo bem. A gente foi bom até para a gente ficar esperto, porque no próximo acho que a gente vai ter que fazer um outro esquema para não ter esse problema novamente. Gente, vamos abrir então para perguntas aqui no chat.
Rodrigo, pode perguntar. Tá. Oi, Simone, aqui é o Rodrigo. Logo no comecinho, você falou sobre os feedbacks, essas forças negativas e positivas, né? Aí eu fiquei pensando aqui, existe algum estudo, alguma coisa tentando entender a possibilidade de usar alguns dessas forças negativas para compensar um pouco os efeitos dos outros gases, CO2, por exemplo? Tem algo nessa direção? Então, a questão toda é que assim, as forçantes, as forçantes negativas são principalmente os aerosóis, né? Só que quando eu tenho aerosol, eu diminuo a entrada de energia na atmosfera, o que a princípio pode parecer bom, mas que quando eu diminuo essa entrada de energia na atmosfera, eu vou diminuir fotossíntese também. Porque se eu não tenho energia, as plantas não vão conseguir fazer fotossíntese. As coisas não são nada simples, na verdade. Então, esses processos são muito complexos. Tem alguns trabalhos... Gabriela, sabe o que eu ia te pedir? Se você parar de compartilhar a apresentação, acho que melhora um pouco a internet. Não, a internet não vai melhorar, mas tiram... obrigada. Então, tem várias iniciativas. Eu acho que o Luiz Marques conhece melhor que eu essas iniciativas e vai poder falar sobre isso, mas, assim, todas elas, os feedbacks são sempre piores do que... A emenda é pior do que o soneto. Por quê? Por exemplo, você colocar... tinha algumas ideias de você fazer tubos para inserir CO2 no fundo do mar. Mas isso tem um impacto enorme na acidificação do oceano, que vai impactar toda a comunidade de organismos do oceano, e com isso você pode diminuir a fotossíntese no final das contas e diminuir essa entrada de carbono no sistema biológico. Lembrando que, assim, o carbono é um dos principais gases que participam dos ciclos biogeoquímicos, né? Então, eles vão sempre estar ciclando. Então, você não consegue retê-lo num determinado compartimento. Ele sempre vai estar passando de um para o outro. Mas é porque a gente sempre pensa assim como solução, não sei se eu leigo, né? Não estudo isso, mas eu fico sempre, me parece que a gente sempre fica tentando diminuir os gases ruins, né? Aí eu fico pensando nisso, assim, né? Se a gente consegue pensar também em iniciativas para de alguma forma ou neutralizar os gases ou né, seria essa coisa da forçante, né? Eu não sei o que se tem, né, dessa área, mas eu entendo o que você quer dizer, né? Que sempre nunca são soluções simples, né? Nunca joga outro gás na atmosfera e está tudo resolvido, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria olhar também, né? Essas possibilidades de recompensação, assim, né? Eu vou abrir a palavra para o Luiz Marques agora. Então, obrigado, Simone, obrigado, Gabriela. Eu achei a sua exposição muito legal, malgrado os percalços técnicos, mas muito legal. Eu só queria pontuar algumas coisinhas muito rapidamente e voltaria depois à questão do Rodrigo sobre o problema exatamente da nossa capacidade, de alguma maneira, de manipular essas variáveis na atmosfera. Então, bom, você falou bastante sobre a questão dos gases de efeito estufa, e eu acho que era importante lembrar para as pessoas que o gás de efeito estufa é muito, muito importante. Se não houvesse gás de efeito estufa na atmosfera, o planeta teria uma temperatura média de menos 18 graus, e nós temos uma temperatura média de entre 14 e 15, acima de zero, ele teria menos 18 graus, abaixo de zero, portanto, e, portanto, não haveria água em estado líquido, não haveria vida, nós não estaríamos aqui conversando, e, portanto, o gás de efeito estufa ele é absolutamente vital para que haja vida no planeta. O problema não é, portanto, o gás de efeito estufa, mas o gás de efeito estufa intensificado, né, quando ele passa para níveis de concentração atmosférica desses gases,
que aí sim, então, criam um desequilíbrio, né, no balanço energético do planeta, como disse bem a Simone. Um elemento que eu gostaria de lembrar, e levantar aqui, na verdade, não lembrar, mas levantar, é que está havendo um conjunto de pesquisas, depois eu poderia passar isso para vocês, as referências, que estão mostrando que a liberação de metano, sobretudo no Ártico, né, e sobretudo o metano submarino no Ártico, sobretudo na ESAS, né, que é a East Siberian Arctic Shelf, né, a plataforma marítima da Sibéria Oriental, que é muito rasa, é a maior plataforma marítima que existe no planeta, ela é muito rasa, ela tem 2,5 milhões de quilômetros quadrados, e ela tem uma profundidade média de 50 a 75 metros, e ela agora está exposta à radiação solar, exatamente por causa da contração do gelo marítimo no Ártico, e ela está, portanto, agora derretendo. E esse derretimento é muito, muito, muito grave, porque essa plataforma, que está exatamente, como eu disse a vocês, a mais ou menos 70, 75 metros na média de profundidade apenas, ela é muito rasa, e ela estava, portanto, no período glacial, ela estava exposta, ela não era marítima, porque tem que lembrar que o mar estava mais ou menos 120 metros mais baixo nesse período, e, portanto, ali havia, portanto, uma grande deposição de material orgânico, e agora o gelo marítimo está, não só o gelo marítimo superficial, mas toda o permafrost do leito marinho está derretendo e, portanto, está havendo uma liberação muito grande desse metano, porque existe atividade bacteriana, e essa atividade bacteriana ela é aeróbica, ela não é baseada em processamento, em metabolismo de oxigênio, e, portanto, ela está liberando metano. Então, a contabilidade do metano que está sendo agora lançado à atmosfera não está ainda sendo devidamente contabilizada pelo IPCC. E há muita controvérsia sobre essa questão, acho que existe um debate muito grande, não sobre, portanto, as bases do aquecimento global antropogênico ou desencadeado pela atividade antropogênica, mas quanto à velocidade dessa liberação. Né? A velocidade dessa liberação ainda é matéria de debate no mundo científico, mas as pessoas que estão, deve-se dizer que as pessoas que estão mais próximas dessa questão, a Natália Shakova é uma delas, o Peter Wadhams é outro, elas estão muito mais propensas, elas têm um trabalho de terreno sobre isso, e elas estão muito mais propensas a levantar essa questão de que o metano agora, a contabilidade do metano, a proporção do metano na atmosfera tenderá a ser cada vez maior, e há muitos cientistas que falam que nos próximos 20 anos o metano pode se transformar na forçante radiativa mais importante do aquecimento global, mais ainda, portanto, que o CO2, por uma razão muito simples. O metano tem um potencial de aquecimento global que fala-se, né, 24, 28 vezes mais, mas isso no horizonte de tempo de 100 anos. O que importa é o horizonte de tempo de 20 anos, porque ele se oxida, né, ele se transforma em vapor de água, em CO2, mas ele deixa de ser metano na atmosfera, mas o problema é que exatamente após 10, 12 anos, mais ou menos, mas o impacto dele ao longo desses 10, 20 anos chega a ser 80 ou 100 vezes maior do que o CO2. Então, nós temos uma concentração de metano muito menor na atmosfera, na base de, estamos chegando a 1.870 partes por bilhão, né? Portanto, 1,87 por milhão, enquanto que nós temos 415 já CO2 por milhão, mas essa pequena quantidade de metano pode ser explosivamente funcionar como um fator explosivo de aquecimento global. Então, isso no que se refere ao metano. No que se refere ao Arrhenius, eu não posso deixar de lembrar a vocês que o Arrhenius, de que a Simone falou como uma figura completamente fundamental, né, ele foi prêmio Nobel de Química em 1908, ele é o bisavô ou o trisavô da Greta Thunberg. Então, Gretas Thunberg não se fazem assim, digamos assim, todos os dias, né? Ela é, de fato, alguém que tem no seu DNA, digamos assim, uma figura fundamental, como é a do Arrhenius.
A questão do equilíbrio, o que eles chamam ECS, né, o Equilibrium Climate Sensitivity, né, a sensibilidade, aquilo que exatamente o Arrhenius tinha pela primeira vez proposto, né, que se nós dobrássemos a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, nós teríamos um aquecimento entre 1,5 e 4,5. É muito curioso, né, que ele propôs isso no final do século XIX, né, em 2 trabalhos, acho que em 1896, 97, não lembro muito bem, mas por esses anos, e a ciência não conseguiu, desde então, diminuir essa margem de incerteza entre 1,5 e 4,5 é muita, né, muita incerteza, tá certo? 1,5, bom, é uma coisa, 4,5 não existe sociedade. Então, essa variação era muito grande, né, e trazia, portanto, muita incerteza. Recentemente, agora, o ano passado, alguns meses, acho que foi ainda nesse ano de 2020, um trabalho que ganhou muita adesão, que foi publicado, se eu não me engano, na Science, mas eu passo para vocês depois a referência precisa. Ele estreita, né, essa variabilidade de 2,6 para 3,9. Né? Então, de 1,5 para 4,5, nós passamos de 2,6 para 3,9, pelo menos em 95, 90% das probabilidades. Então, ainda existe uma possibilidade, uma probabilidade, mas muito baixa, de que ele aumente menos de 2,6, e existe uma probabilidade também muito baixa de que ele aumente mais do que 3,9. Portanto, a gente pode considerar hoje que o ECS, né, o Equilibrium Climate Sensitivity, o equilíbrio a sensitividade do clima até ele chegar a um novo equilíbrio, seria entre 2,6 e 3,9. Não significa que se nós dobrarmos as concentrações atmosféricas, ela vai mudar imediatamente para essa temperatura, porque existe, né, uma questão que é muito importante, que é a inércia, sobretudo a inércia dos oceanos. Portanto, existe sempre um gap, né, um intervalo entre a mudança e essa mudança na concentração atmosférica de gases de efeito estufa e a variação na temperatura. Mas, em geral, nós podemos falar que ela é mais... Hoje nós estamos em 415 em média, varia muito ao longo do ano, né? Varia muito ao longo do ano, mas nós podemos dizer que provavelmente 2020 vai fechar numa média de 415 ppm. E nós estamos aumentando mais ou menos nos últimos anos entre 2,5 e 3,5 partes por milhão a cada ano. Ora, em geral, nós associamos um aumento da temperatura de 1,5 graus a uma concentração atmosférica de CO2 de 430 ppm. E nós associamos uma temperatura de 2 graus a uma concentração atmosférica de CO2 de 450. Não significa, repito, que quando nós chegarmos em 430, imediatamente vai haver uma temperatura de 1,5, existe esse intervalo, mas é claro que nós estamos agora há 5 anos, 6 anos, imagine se nós estamos aumentando 3,5, né, partes por milhão por ano, e está aumentando cada vez mais isso, o que nós chegaríamos, portanto, em 450 em 10 anos. Né, porque faltam exatamente 35 anos para chegarmos em 450, se estamos em 415. Dividir isso por 3,5, vocês têm 10 anos, em 10 anos nós chegaríamos, portanto, a 450 partes por milhão, o que nos condenaria, digamos assim, a um aquecimento médio global superficial, terrestre e marítimo combinado em relação ao período pré-industrial, de 2 graus. Nós estaríamos condenados a isso, embora não necessariamente de modo imediato, mas ainda assim nós estaríamos condenados a isso. O que é curioso, naquilo que a Simone falou em relação ao Callendar, né, é que tanto o Callendar quanto o Arrhenius achavam que isso ia acontecer, que esse aumento das concentrações atmosféricas seria positivo, porque ele retardaria a nova época glacial, né? E, sobretudo, o Arrhenius anota no papelzinho dele, porque ele morava na Suécia, ele estava fazendo esses cálculos no Natal, ele tinha acabado de se separar da mulher, ele estava super deprimido, e ele faz esses cálculozinhos, não tinha computador, tá certo? Estamos falando de 1890, ele faz isso no lápis, e ele anota dizendo, pô, mas que bom, a Suécia vai ficar mais quentinha, etc, etc. Então, essa consciência da gravidade, do aspecto, do caráter negativo
do aquecimento global é muito recente, ela data dos anos 70, não é? Quer dizer, a primeira vez que aparece a palavra global warming, não é? É de 1975, né? Com o Wallace Brocker, né? Publica um artigo na Science. Bom, uma outra última coisa que eu queria falar com vocês é que um dos gráficos que me parece um dos gráficos mais interessantes, que foi que a Simone mostrou para vocês, aquele gráfico que o tempo vai indo para trás, e vocês têm o Holoceno lá no finzinho dele, lá na extrema direita do gráfico, não é? Vocês têm um Holoceno muito, muito estável do ponto de vista da temperatura, e, de fato, no Holoceno, a temperatura não variou mais do que 0,7 graus para cima ou para baixo em relação à média do período de 1961 e 1990. Portanto, nós tivemos uma sensacional, fantástica chance de desenvolver todas as civilizações que nós conhecemos, basicamente, ou seja, civilizações baseadas com o mínimo de complexidade, com o mínimo de densidade populacional, etc., todas elas surgiram exatamente no Holoceno. E elas surgiram exatamente porque havia, nesse período, ou ao longo de todo esse período, uma estabilidade climática completamente excepcional. Lembrem desse gráfico, e vocês vão ver que logo, à medida que vocês caminham para a esquerda, vocês vão ver que existem montanhas russas enormes, por causa exatamente dos períodos glaciais e interglaciais ao longo de todo o Quaternário, né, ao longo de todos os últimos 2,5 milhões de anos. E isso nos deu, né, essa ideia nos deu aquilo que se chama, em geral, um falso senso de segurança. A gente dá de barato que o clima é assim, que o clima é assim, né? Que, portanto, a gente está seguro em relação a isso, né? Mas, na verdade, esse senso de segurança é completamente falso, né? É completamente falso, porque exatamente agora nós expelimos o sistema Terra para fora desse envelope interglacial, nós não vamos mais voltar ao período glacial, isso é um dado muito fortemente, que todos os cientistas do clima insistem muito fortemente, o James Hansen publica todo um capítulo do livro dele sobre isso, e isso vai nos levar, portanto, agora a uma espécie de terra incógnita, né? Nós não sabemos para onde nós estamos indo, e é uma coisa que nós sabemos, eu acho que é muito claro, o relatório do IPCC de 2018 mostra isso muito fortemente, que os impactos de uma mudança de 1,5 em relação, se já são graves, mas em relação a 2 graus, o aquecimento de 2 graus promove impactos, implica impactos em todos os sentidos, a segurança hídrica, ondas de calor acima do nível de letalidade, produtividade agrícola, etc., que são muito maiores do que o impacto do aquecimento de 1,5. Isso que eu acho que é muito importante a gente entender. Ou seja, que a relação entre o aumento da temperatura, ela não é linear em relação ao nível do impacto. Então, digamos, entre o aumento da temperatura de 0,7 a 1 grau acima do período pré-industrial, na temperatura média do planeta, né, entre a passagem de 0,7 e 1 grau, os impactos são muito menores do que o impacto causado entre uma passagem de 1,5 para 1,8. Então, não há, portanto, uma correlação linear entre o aumento da temperatura e impacto. Cada vez mais, um aumento de 1/10 promove impactos cada vez maiores, né? E isso que é, talvez, o elemento mais vamos dizer assim, preocupante, não é? Na questão do aquecimento global, no meu entender. A gente já teve mais do que 2 graus, muito rapidamente, no planeta, durante o Emiano, entre 130 e 115 mil anos antes do presente, mas nós não tínhamos a complexidade social que nós temos hoje, portanto, é muito claro que esses impactos eram de muito menor monta, 130 a 115 mil anos atrás, antes do presente, do que eles vão ser daqui a 10 ou 20 anos. Né? Isso que eu acho que, se a gente situar, né, o Emiano, esse período muito curto, portanto, em que você tem um pico de aumento da temperatura que ultrapassou muito rapidamente, muito pouco, 2 graus, vocês não têm um planeta que conheceu um aumento da temperatura de 2 graus Celsius acima do período pré-industrial durante todo o Quaternário. É só depois, aquele gráfico da Simone, que acho muito interessante voltar depois a ele, aquele gráfico da Simone mostra exatamente que nós chegamos, a temperatura média do planeta só ultrapassa 2 graus 2,5 milhões de anos atrás.
mais para trás do que 2 milhões de anos atrás. Até chegarmos, evidentemente, né, no Paleoceno e Eoceno, o termo máximo, onde ele chega a mais de 14 graus, lógico, mas ali não havia nem mamíferos, né? É exatamente esse. Aí vocês percebem, né? Então, à direita vocês têm essa enorme estabilidade climática, não é? Que é a do Holoceno. Esse gráfico é logaritmo, né? Não é que ele vai aumentando cada vez mais, né, o espaço de tempo. Aí vocês têm essa montanha russa, né? Vocês têm a última glaciação, essas montanhas russas aqui, que são as glaciações do período do Quaternário, e aí vocês veem, é que não dá para ver aqui, né, porque é muito pequenininho, mas nós vamos chegar a uma temperatura maior que 2,5 só no Plioceno, tá vendo exatamente? Ela está mostrando isso para vocês, tá vendo? Só no Plioceno, que é, portanto, 5 milhões a 3 milhões e meio de anos atrás, é que nós vamos ultrapassar a temperatura de 2 graus acima do período pré-industrial. Isso significa que nós estamos... a nossa espécie não conheceu, a não ser no Emiano, quando havia pouquíssima gente, né, havia no Emiano, né, havia, sei lá, no período... nem sei quanto ia, mas há poucos milhares de pessoas, né? Poucas centenas de milhares de pessoas no planeta. Tá vendo esse pico aqui do Emiano? Vocês podem ver, né? Há um pico aqui do Emiano, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. E é só nesse pico que nós ultrapassamos 2 graus, e nós vamos ultrapassar 2 graus de novo só no Plioceno. Ou seja, nós ultrapassamos 2 graus só no Plioceno, né? Só no Plioceno. Agora, uma questão que eu queria levantar, a última questão que eu queria levantar, em relação à questão do que a Simone falou, que é muito, muito importante, que é a questão da diminuição do oxigênio, não é, na atmosfera, e o elemento que ela falou, que é a questão da queima de combustíveis fósseis, que é certo, né? Imagina que nós estamos consumindo 100 milhões de barris de petróleo por dia, nem tudo isso é queimado, mas a maior parte deles é queimado. Por dia, 100 milhões de barris de petróleo, imagina, então, também leva em consideração também o gás, leva em consideração também o carvão. Nós produzimos 13 gigatoneladas de carvão, né, no último, em 2003, não, perdão, 9 bilhões de toneladas de carvão em 2013, depois ele se estabiliza um pouco, mas ainda assim ele mantém-se num patamar muitíssimo elevado, e o carvão é todo ele queimado. Então, é claro que uma das razões pelas quais nós podemos começar a detectar uma diminuição do oxigênio na atmosfera é a queima dos fósseis. Mas há um outro elemento que está sendo trabalhado também, é que há alguns trabalhos que estão mostrando que está havendo uma diminuição do fitoplâncton em grande parte das regiões do oceano, nem todo o oceano, mas em muitas regiões do oceano está havendo uma diminuição do fitoplâncton, e até onde eu li, pelo menos, eu tenho medo de estar falando uma bobagem, mas até onde eu li, 50% do oxigênio da atmosfera é produzida pelo fitoplâncton. Então, o fitoplâncton seria, a manutenção do fitoplâncton seria fundamental, porque a gente dificilmente consegue viver sem oxigênio. Então, acho que era isso. Eu não sei se, pelo menos por enquanto, acho que seria isso. Tinha um comentário, uma pergunta e um comentário do Leonardo. Leonardo, você quer falar aqui? Interessante que surgiu na permacultura na Austrália, você está mencionando. O Leonardo estava perguntando primeiro para a Simone qual é o grupo de pesquisa que faz esse tipo de estudo na Unicamp. Depois ele fez um comentário dizendo que em 1970 surgiu a permacultura na Austrália. Tá, o Leonardo acho que vai falar, então. Oi, boa tarde. Desculpa pela demora. O meu comentário, eu queria perguntar para a Simone e para o Luiz se tem algum grupo de pesquisa sobre isso na Unicamp, que eu desconheço, né, sou leigo. Mas eu tenho muito interesse em saber mais sobre isso. Mas sobre o que, Leonardo? Eu não entendi. Sobre o quê? De atmosfera, do estudo da atmosfera mesmo, e essa interferência humana, sabe? No ecossistema. Quer dizer, também. E também eu só comentei porque é interessante o que o Luiz tinha falado,
que em 1975 surgiu esse termo global warming, mas em 1970 eu li um livro sobre isso, né? Criou-se o grupo, o estudo da permacultura, né? Que é a cultura da permanência, que é uma tentativa de manter uma relação saudável entre homem e natureza, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa antes da Simone, porque era alguma coisa que eu tinha, um colega, não me lembro agora mais, acho que foi o Rodrigo, tinha falado sobre a questão das possibilidades de a gente manipular de alguma maneira esse teor de concentração. Existe uma coisa chamada geoengenharia, né? Essa geoengenharia, já volto à sua questão, mas a questão da geoengenharia, você tem basicamente duas formas, né, de trabalhar a questão da regulação do clima no planeta de forma artificial. A primeira é você controlar o nível de radiação. Então, tem gente que está querendo bombardear diversas substâncias que aumentam o brilho das nuvens e, portanto, faria com que houvesse uma maior um rebatimento da energia solar para fora do sistema Terra. Isso foi muito criticado por um monte de questões, porque primeiro não se conhece quais são os efeitos colaterais disso, e parece que isso aí poderia alterar o regime de monções, enfim, isso teria consequências que poderiam ser, como disse a Simone, a emenda seria bem pior que o soneto. Uma outra forma, outro grupo de iniciativas que têm sido tomadas em relação a isso, não seria, portanto, a mudança do nível de radiação, mas a quantidade de CO2 na atmosfera, né? E uma das maneiras que existem máquinas hoje que conseguem retirar o CO2 da atmosfera e, portanto, digamos assim, artificialmente, industrialmente, conseguiríamos diminuir as concentrações atmosféricas de CO2. O problema é que isso custa muito caro, ainda custa muito caro, cada vez tem custado menos, mas ainda assim, estávamos na ordem de $80 por tonelada, de 80 a 100 dólares por tonelada de CO2, e nós precisaríamos retirar, para nos mantermos dentro de um parâmetro de 1,52 no aumento da médio da temperatura do planeta nos próximos decênios, nós precisaríamos retirar 12 bilhões de toneladas de CO2 do planeta todos os anos. Não existe, evidentemente, tecnologia para isso, não existe grana para isso, por mais que diminua o custo por tonelada, não existe tecnologia, o mundo não, nada que o homem faça, tem mais de 12 bilhões de toneladas todos os anos. Isso seria, não saberíamos nem saber onde que vai colocar esse CO2, teria que enterrar esse CO2, mas para você ter uma ideia do que significa 12 bilhões de toneladas, 12 gigatoneladas, isso é mais do que a China emite por ano, a China emite 10 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Mas nós teríamos que retirar mais do que uma China, toda a atividade emissora de gás de efeito estufa da China, todos os anos. Portanto, isso eu acho que é uma coisa que, veja, eu acho que a situação é tão grave, tão absolutamente emergencial, que a retirada de CO2 da atmosfera pode ser alguma coisa que vai ajudar. Mas não é uma bala de prata, não é uma solução tecnológica que esteja ao nosso alcance. Não existe tecnologia para isso e não acredito que essa tecnologia passe a existir num horizonte de tempo de 10, 20 anos. Isso vai haver aprimoramentos, claramente. E claro que também, como disse a Simone, isso pode ter implicações grandes na fotossíntese das plantas. Há todo um debate muito grande que está sendo feito por isso, mas é claro que existe um grupo cada vez maior de cientistas que estão, em parte porque estão desesperados em relação à questão da mudança climática, em parte porque é próprio do cientista tentar resolver tecnologicamente o problema, no sentido, portanto, de investir muita propaganda, muita pesquisa, muito esforço de convencimento, no sentido de nós termos algum tipo de adoção de uma geoengenharia, né? Isso é uma discussão complicadíssima e eu não me sinto em condições de ter uma opinião fechada sobre isso. Voltando à questão do Leonardo, desculpe, Leonardo. Não, só uma palavrinha, perdão. Poderia só comentar o que você disse, que eu comentando sobre isso, de geoengenharia?
Então, sobre isso, eu queria falar que, por exemplo, da minha visão de leigo também, mas de uma visão mais realista, não que não seja realista, é geoengenharia, mas percebe-se que esse termo de desenvolvimento, qual que é o termo mesmo? Que é favorável à natureza do desenvolvimento, eu esqueci o termo, mas que parece que o capitalismo tem uma opção de poder continuar produzindo, mas de uma forma mais consciente. Isso eu acho que a política não tem uma forma consciente de resolver isso, senão fazer uma mudança drástica mesmo. Por exemplo, tem os sistemas de carro elétrico, de energia sustentável, eles estão ficando mais baratos, mas essa coisa de produzir uma coisa que possa resolver diretamente sem interferir a forma como a gente se relaciona com a natureza, não tem como, na minha visão, entendeu? Estou 100% de acordo com você, talvez 120% de acordo com você. Obrigado. Exatamente. E também a Simone, acho que sobre essa questão da permacultura, a Simone poderia responder com muito mais propriedade do que eu. Desculpa, só finalizando rapidinho. Qual era a pergunta da permacultura? Porque eu infelizmente, caiu a energia aqui, e aí eu perdi. Na verdade, era só um comentário, a permacultura. A pergunta era se tinha algum grupo de pesquisa sobre os efeitos na atmosfera e sobre esse estudo mesmo do meio ambiente associado à física e à química, na própria Unicamp, se tem alguma coisa assim. Pode ser de também. Eu não conheço nenhum grupo que esteja pesquisando isso diretamente na Unicamp. As pessoas têm vários grupos na Unicamp estudando a questão das mudanças climáticas nas mais diferentes áreas, mas não a questão atmosférica, especificamente, até onde eu sei, pelo menos. Quem estuda isso, sobretudo a relação da atmosfera com os aerossóis, etc., é o Paulo Artacho, né, que está na USP. Pelo menos ele estava estudando isso há alguns anos atrás, não sei se continua ainda dessa mesma linha de pesquisa. Sim, continua. E na área de... desculpa. Faltam 10 minutos só para acabar a aula, e tem mais uma pessoa querendo fazer perguntas, eu vou só deixar, que é o Gabriel Lupe. Gabriel, você quer fazer sua pergunta? Desculpa, eu agradeço pelo espaço. Imagina. Alô, tá me ouvindo? O áudio tá bom? Sim, sim. Pode falar. É uma pergunta rápida. O senhor disse que daqui a 15 anos uma variação de 2 graus que vai ocorrer, e isso não é pouca coisa, claro. Mas uma coisa que ficou um pouco difícil para mim de entender a gente vai conseguir viver da mesma forma que a gente vive hoje daqui a esses 15 anos, se os ritmos das coisas continuarem assim? Por exemplo, ainda vai ter como pessoas... Ainda vai existir a sociedade como a gente conhece daqui a 15 anos com mais de 2 graus de diferença ainda? Porque esses 2 graus repercutem nos níveis dos oceanos, em mudanças climáticas, na fauna da flora e coisas do tipo. Mas... Gabriel, eu estou dando um curso que se chama O Decênio Decisivo, lá no FCH. E exatamente essa é a questão do curso, né? Quer dizer, quais são as possibilidades de nós retardarmos mudanças extremamente importantes na habitabilidade do planeta ao longo dos próximos 10 anos. Se continuarmos na trajetória em que estamos, eu acredito, pessoalmente, é a tese do curso, em todo caso, de que em 2030 nós não temos mais condições de ter uma sociedade organizada. Nós vamos ter ultrapassado 1,5 graus e estaremos correndo em direção a 2 graus, nós estaremos na iminência de 2 graus em 2030, e, sobretudo, eu acredito que as dinâmicas as alças de retroalimentação
das mudanças climáticas vão ter atingido uma capacidade de autonomia em relação às nossas iniciativas, que vai fazer com que a nossa capacidade de controlar o processo fique cada vez menor. Então, a minha impressão é que nós temos, ao longo dos próximos pouquíssimos anos, ainda uma chance de atenuar o processo de colapso ambiental. Se nós perdermos essa última janela, nós estamos locked in, né, como falam nos Estados Unidos, em inglês, né, nós estamos condenados, digamos assim, a um processo que se torna a cada dia mais desenfreado e menos suscetível de ser transformado por iniciativas humanas. Essa é a minha tese, em suma. Eu acho que a gente pode discutir isso muito longamente, não agora, evidentemente, no final da aula. Em todo caso, só para dizer, quer dizer, acho que o documento de base é o documento do IPCC de 2018, né? Foi lançado em outubro de 2018, que se chama exatamente Spatial Report, né? Special Report 1,5 graus Celsius, onde eles tentam exatamente fazer uma comparação entre quais são os impactos de uma temperatura de 1,5 e os impactos de uma temperatura de 2 graus e depois de 3 graus também, embora eles façam isso mais marginalmente. Então, aí vocês veem claramente, né? E o IPCC é sempre uma comunidade científica que tende a ser mais cautelosa do que, vamos dizer assim, os próprios cientistas que compõem o IPCC, quando falam livremente, né? Quando não falam em nome do IPCC, mas quando emitem a sua opinião pessoal. Gente, tem mais uma pergunta aqui da Érica. Então, Érica, faz a sua pergunta e depois acho que a gente vai encerrar, porque a gente já está em cima da hora, tá bom? Ok, obrigada, Gabriela. Eu queria confirmar que eu já li sobre isso, que seria meio que um mito fazer reflorestamento, replantações de árvores em geral para poder controlar o aquecimento global, porque as plantas elas teriam um certo limite em relação à fotossíntese para poder captar esse CO2 e também ela faz respiração, consequentemente ela emite o CO2, né? A gente tem a Amazônia como exemplo. Eu queria, se puder comentar um pouco sobre isso. Acho que a Simone sabe muito mais que eu. Olha, então, eu acho que as coisas têm que andar paralelo, né? Se você falar assim, olha, não, nós vamos continuar com o mesmo padrão de emissão e vamos plantar floresta, primeiro que não vai ter espaço para plantar essas florestas todas, né? Se a gente mantiver o mesmo padrão de emissão, porque a gente tem que lembrar que a gente está emitindo não só por queima de combustível fóssil, mas por todos os outros processos também, né? Produção de cimento emite, mudança de uso da terra, né? A gente está tirando floresta para colocar uma agricultura que armazena muito pouco. Então, isso tudo, se a gente não mudar o padrão, não adianta plantar floresta. Agora, plantar floresta pode sim ser uma coisa auxiliar muito importante, mas as duas coisas têm que andar concomitante. De forma geral, como eu falei, a gente tem vários compartimentos onde o carbono é armazenado, né? E você disse, está muito certo, a planta faz fotossíntese e respira, mas de maneira... Quando a gente tem um sistema equilibrado, ela vai estar retirando mais do que aquilo que ela está respirando, porque parte desse carbono vai sendo passada vai passar para os animais, e às vezes parte disso vai sendo decomposta e vai ficar armazenada no solo, parte disso vai estar diluído na forma... na solução do solo ou nos rios, parte vai estar nos oceanos e vai estar sendo depositada no fundo do oceano, e aí esse carbono, ele demora muito a voltar para a atmosfera, né? Então, assim, no longo prazo, talvez não tenha nenhum efeito, mas num prazo mais curto, você tem sim efeito, você está tirando esse CO2 da atmosfera. E esse carbono fixado na forma de matéria orgânica, ele vai sendo armazenado nos diferentes compartimentos. Então,
Mas não é o suficiente, eu repito, não é o suficiente. Se a gente não modificar o nosso padrão de emissão, não adianta plantar floresta, porque não vai ter. Não tem nem lugar para plantar tudo que precisa. Ah, perfeito, muito obrigada. Gente, já são 3 minutos para 6, então a gente vai encerrar por aqui. Então, agradeço novamente a presença de todos os alunos e de todos os professores. E a gente vai ter, então, a próxima aula com o Peter na próxima semana, na próxima sexta. E nos vemos lá, tá bom? Obrigada a todos, gente.